queridos amigos, é uma alegria estar com vocês novamente para mais um Café com Luz. Esse nosso programa, que é um espaço de um bate-papo informal, onde a gente vai tratar de assuntos da nossa espiritualidade, da nossa essencialidade, só que de uma forma mais descontraída, tomando um cafezinho. Você que não toma café, quer tomar uma aguinha, um suco, não importa. Senta aqui com a gente, vem conversar com a Sheila Costa. É um prazer te receber aqui, Igualmente, Sheila, prazer né? pela oportunidade. Pois é, vamos dividir com a Sheila, e só para apresentar para os nossos amigos, a Sheila é pedagoga, né, Sheila? E uma experiência vasta de formação nessa área, profissional, pesquisadora, e que traz isso também para o movimento espírita, né, na atividade religiosa, na difusão disso, principalmente no campo da evangelização, né, Sheila? E o tema para essa nossa conversa a gente gosta de botar um título assim, né? Evangelizar é a meta, né? E o que é evangelização? Evangelização não é uma palavra só do movimento espírita, né? Evangelização está aí para outros grupos, inclusive cristãos, né? Como é que é isso para a gente, Sheila? Começa por aí esse nosso bate-papo, em termos do que representa a evangelização para nós. Olha, eu acho muito difícil a gente conseguir alcançar tudo que a evangelização significa no nosso atual estágio evolutivo, mas sempre dá para fazer uma aproximação, né? Eu sei o que a evangelização significa e já significou para mim, como pessoa, né? Eu cresci num lar espírita, nasci numa cidade espírita, em Palmelo, né? E a minha mãe era evangelizadora da infância e da juventude lá nessa cidade. E ela foi o braço direito do seu Jerônimo Candinho, que é um vulto muito conhecido, né, na cultura espírita do Brasil. Meu nome foi escolhido no centro espírita. Quando eu nasci, a minha mãe me levava para as reuniões de evangelização. Então, o espírito endividado tem que ir para o centro desde cedo, né? Esse é o meu caso. Então, estamos no mesmo barco, tá? Ainda bem que eu não vou sozinha nessa viagem, né? O bom é que estamos numa dívida em que nos permite trabalhar e viver. Deus é tão bom que a gente está pagando ainda com muito crédito, né? Essa palavra evangelização significa levar a boa nova, né, para onde a gente for. E o evangelho é realmente isso, né, uma notícia muito boa, porque no meio da confusão, no meio do caos político, econômico, religioso, surgiu uma ideia renovadora para reorganizar a sociedade e a vida de cada indivíduo, consigo mesmo, com os outros, com a religião, né, com a sociedade. Então eu sei que eu bebi dessa fonte desde que eu era criança, né, bebê mesmo, e isso fez toda a diferença na minha vida, né? Durante esse tempo em que eu fui criança e jovem, eu fui sendo impregnada dessas boas notícias, né? Eu fui impregnada, por exemplo, da boa notícia de que não é preciso se vingar, porque a justiça divina toma conta disso, né? Eu fui impregnada da boa notícia de que a morte não existe, que a gente vai ter outras vidas, outras existências para continuar o que a gente começou nessa vida, né? Eu fui impregnada da notícia de que os meus irmãos, que me davam muito trabalho, e eu também dava trabalho para eles, na realidade eram seres com os quais eu estava em processo de ajuste. Então, todas essas boas notícias eu recebi por meio do conhecimento espírita, que eu entrei em contato por meio da evangelização. Que no sentido mais amplo, ela não se dava esse processo de passagem do conhecimento evangélico sobre ancorado na visão espírita. Isso não foi um processo só dentro da casa espírita, até porque a família já era espírita. Você respirou isso dentro do lar também, né? Faz isso diferença, porque muita gente acha que isso é uma espécie de momento apenas, ou seja, eu vou para a escola de evangelização, ou vou para a igreja ter um momento de receber essas informações. E não é apenas a passagem da informação, né? Você está falando que viveu isso. Direitos iguais para todos, né? Deveres para os pais. E a evangelização é um direito do espírito que reencarna. Seja em qual religião for, a pessoa tem que ter uma porta de acesso para pensar na espiritualidade.
seja em qualquer credo religioso, né? Esse é um direito do espírito que retorna e é um dever dos pais que precisam oferecê-lo. Aí, meu filho tem direito à alimentação, tem direito ao sol, direito ao lazer. Não, mas evangelização não, né? Porque eu estou cerceando a liberdade, porque a pessoa não vai, né, decidir depois, no futuro. Quando ele crescer, ele decide. Não, a gente não deixa a criança decidir se ela vai comer brócolis, couve, né? Essas coisas que são parte da alimentação do dia a dia. Ele não quer escovar os dentes, a gente deixa? Exatamente, né? Então, é uma oferta obrigatória dos pais, dos educadores, dos responsáveis. É um menu que a gente tem que ofertar todos os dias. Cada um com a sua ótica de entendimento do que é religiosidade, espiritualidade, né? Mas aí, para a nossa reflexão ainda nesse bloco, Sheila, e aqueles lugares onde você vê que há carência de qualquer princípio ou orientação religiosa? Será que a providência divina estaria faltando para com esses elementos em processo de aprendizagem? Você nasceu no lar espírita com todo esse arcabouço. E a gente hoje, no cenário que a gente vive já há algum tempo, alguém pode se excusar de que a mensagem do Evangelho não está sendo oferecida? Acho que muita gente pode usar isso como desculpa, porque o acesso para alguns lugares realmente é mais difícil. Mas a gente também sabe, pela evangelização, pelo conhecimento espírita, que cada um reencarna no lugar apropriado para desenvolver as suas características, né? E a gente sabe também que as comunidades são solidárias. Então, vai faltar em um lugar para que no outro lugar onde aquilo existe, vá visitar e fazer o trabalho de intercâmbio. Então, na lei de sociedade, está dito que todas as pessoas e comunidades são solidárias entre si. Então, se tem carência num lugar, é porque no outro tem excesso, a gente vai balancear fazendo esse intercâmbio. Mas eu queria retornar só numa coisa a respeito da evangelização no lar ou na escola de evangelização, né? Se em algum momento a criança está aprendendo, ou o jovem, né, que há diferença, há separação entre essas duas instâncias, é porque o processo de evangelização não está sendo feito. Quando há duas falas divergentes Exatamente. Em relação ao tema evangelização. Ou então, quando se acha que só se faz evangelização quando se está numa escola formal de evangelização, né? A evangelização é, na realidade, uma prática cotidiana. Então, a gente aprende uma coisa em casa e aprende uma coisa na escola de evangelização e isso tem que permear a nossa vida. Os dois atores principais, que são a família e a equipe de evangelizadores, precisam conversar para produzir essa sinergia na mente infantil e juvenil. Mas eu vou segurar você, que o nosso tempinho do primeiro bloco, segura aí que a gente vai explorar isso no segundo. A gente volta já já com os agentes desse processo de evangelização. A gente volta já já. Lembra-te assim, Chorei 40 a verdade não é permitas que o veneno da condenação o amor é a te própria assome a vida. boca. doente, Chorei ao Amas desta encontrar forma, Meus amigos, a gente volta para esse nosso segundo bloco do Café com Luz, com a nossa amiga Sheila Costa, falando sobre evangelização. Sheila, a gente interrompeu bem rapidinho no final do primeiro bloco, mas vamos recuperar aquela ideia. A gente falava, você estava desenvolvendo a questão do quem são os agentes que fazem parte desse processo de evangelização, que é a construção desse direito que você mencionou, do direito a essas noções de espiritualidade, assim, tanto quanto é sagrado o direito à mínima dignidade material, à alimentação, à moradia, aos valores do espírito. E a gente falava que existem meios hostis. E você falava do problema quando existe divergência, né? Fala um pouco
dos agentes, dos meios que às vezes não estão se completando, família, escola, escola de evangelização. Pega daí para gente. Bem, nós vivemos durante séculos, né, uma estética de fragmento e especialização. Começou lá na Revolução Industrial e que veio se aprimorando, né, ao longo do tempo até chegar nesse contexto que a gente vive hoje, em que a medicina especializa, dividindo os corpos, né, as cadeiras escolares vão sendo divididas também cada vez mais, então a gente tem física ótica, física eletrodinâmica, física acústica, né? Então está tudo divididinho em compartimentos. A evangelização, ela não pode cair nesse perigo. Mesmo processo de segmentação? Exatamente. Por quê? Porque evangelizar é fazer a gente ver o todo. Então a gente tem que ver que o homem é mente, corpo e espírito, né? A gente tem que ver que a sociedade é física e é espiritual. A gente precisa ver que existe um mundo interagindo com o mundo material no qual a gente está imerso e em vários níveis de vibração. Então não tem como a gente ficar preso a uma estética de especialização e de vinculação aos fragmentos. A evangelização precisa procurar esse holos, né? Esse conjunto que dá vida às coisas que a gente vê. E que se faz, que se beneficia de todos esses segmentos, né? Mas seria, então, um conhecimento que dá utilidade e uma objetividade mais construtiva a todo o conhecimento que a gente vem herdando. Talvez seja aí uma dica entre o instruir e o educar. Exatamente. Porque instrução é uma coisa mais intelectual, mas a educação é completa. Ela trabalha com o intelecto, com a emoção, com a noção de espiritualidade, com o corpo, né? Muitos contextos religiosos ficam dizendo o corpo nada vale, o que vale é o espírito. Não, o corpo vale tanto quanto, né? Porque é o nosso veículo de manifestação. O ser humano também não está separado dos outros reinos da natureza. O princípio inteligente é elaborado nesses outros reinos até conquistar o status de princípio inteligente, né? De individualização desse princípio, né? Então, a gente não pode ver, isso aqui é só vegetal, isso aqui é só animal, isso aqui é só mineral, isso aqui é só humano. Está tudo integrado, né? Então, a gente poderia arriscar que a evangelização ajuda a que a gente não compartimentalize, não sei se eu posso usar essa palavra, tanto a ideia de vida, ou seja, a noção da especialização ela é importante, mas se eu esquecer que, às vezes, determinadas manifestações dolorosas na ponta do dedinho, mindinho, podem ter raízes muito mais profundas do que só aquele segmento. Na própria medicina não há essa discussão, né? De que onde é que está a raiz originária desse processo. Às vezes a raiz é o seguinte, menino, presta atenção de onde você andar, porque senão você vai continuar dando a mesma topada, reincidindo no mesmo processo. Educação também teria essa faceta de contexto aí? Olha, para mim a educação é uma coisa tão ampla que eu fico pensando nisso o tempo inteiro. Quando eu tive a minha primeira experiência com evangelização, eu tinha 9 anos, né? E me colocaram para dar aula numa turma, sem eu nunca, com 9 anos, sem eu nunca ter feito nenhuma preparação, nenhum estágio, nem nada. Estava faltando evangelizador? Como é que era isso aí? Estava faltando evangelizador. Tá e bom. o mais interessante é que isso não foi nem num centro espírita. Ah, é? Foi um primo meu que tinha uma frente lá do Templo da Boa Vontade, né? E ele batalhava muito com isso, ele precisava de alguém para dar aula para as crianças enquanto ele atendia os pais. Aí ele... Ocupar com qualidade aquele tempo com as crianças, né? Exatamente. Aí ele pediu permissão para minha mãe, como eu tinha crescido dentro do centro espírita, ela falou, pode levar. Então, com 9 anos, eu estava à frente de uma turma de evangelização. Assustador, né, para qualquer pessoa de 9 anos, mas desde criancinha eu queria ser professora, então acho que por ali começou, né? Aí eu fui tentando juntar as duas coisas, à medida que eu ia estudando, juntar a formação acadêmica com a quantidade de recursos que eu teria para levar para uma sala de evangelização. Aos 16 anos eu me tornei evangelizadora de juventude. Também tinha
uma turma lá ao meu dispor, né? E depois que eu fiz 18, eu entrei para o ESD, então sempre trabalhando na instrução a respeito de doutrina espírita desde pequena. E isso fez muita diferença, porque quanto mais a gente estuda para ensinar, mais a gente aprende e mais responsável a gente se torna. Então, é outra maneira, né, de lidar com o mundo. Engraçado que ouvindo você falar, a gente percebe que para que a gente possa sair dessa questão só do instruir, da passagem de conhecimentos, que é importante esse processo, para educar, que é muito mais abrangente, como você está falando, tem algo que faz a conexão entre essas duas coisas, que é um pouco, vou brincar aqui, do brilho no olhar, a satisfação que está no processo de viver e compartilhar essas experiências, sejam elas acadêmicas, sejam elas as experiências de vida. Às vezes nós temos grandes evangelizadores naturais da vida, na figura de uma mãe, na figura de uma avó, na figura de um amigo, que são esses agentes que a vida em si, como dádiva divina, proporciona para essa construção. Então, esse educar, a gente pode resgatar como essa arte de extrair esse divino em nós para fazer com que todo esse material segmentado ganhe beleza, que você colocou no teu testemunho, seria por aí? Olha, isso é bem socrático, né? É maiêutica. Mas eu vou até fazer o seguinte, porque você tocou num ponto que eu estava torcendo para não forçar, deixar espontâneo. Vamos falar um pouquinho da maiêutica? Vamos. O pessoal deve estar achando estranho esse nome maiêutica, né? Mas foi uma coisa muito bonita na história da humanidade e que até hoje a gente pode usufruir disso, né? Então, você que está nos assistindo, a Sheila vai continuar com esse bate-papo no terceiro bloco para a gente poder falar sobre esse processo de construção do aprendizado de uma forma mais divina, vamos chamar assim. A gente volta já já com mais um pouquinho do nosso café sobre evangelização. Queridos amigos, voltamos para o nosso terceiro e último bloco desse bate-papo gostoso. Espero que vocês estejam curtindo tanto quanto a gente, aqui com a Sheila, falando sobre evangelização. Sheila, eu te interrompi porque estava tão bom e eu queria que você explorasse isso agora, desse processo da maiêutica. O que é maiêutica? Isso tem a ver com Sócrates, né? Mas eu queria que você explorasse isso para a gente. Bem, eu vou começar dizendo que todo processo de evangelização é, na realidade, um processo de auto-evangelização, né? A pessoa recebe os insumos externos, mas cada um faz o seu mix, é um processo individual, insubstituível, e cada um faz isso dentro de si mesmo. E a maiêutica é o processo que o Sócrates criou de extrair do indivíduo aquilo que ele nem sabia que tinha, né? Maia vem do grego, que é parteira, né? Então, ele dizia que quem sabe perguntar não precisa responder. Então, Sócrates foi conhecido por nunca ter respondido pergunta nenhuma, mas ter feito todas, para que a própria pessoa se respondesse. Quando a gente lê os diálogos de Platão, que são réplicas, né, das conversas que ele teve com Sócrates, a gente observa que ele pergunta o tempo todo. Aí, no final das contas, a própria pessoa se responde. Ela vai construindo por si mesma. Exatamente. Então, as perguntas seriam um processo educacional para que a gente fosse refletindo e construindo esse pensamento. Exatamente. Está presente até hoje, com tantos mil anos. Certeza.
Porque só é significativa a pergunta que a pessoa se faz. Se eu fizer uma pergunta para você e ela não tiver significação para você, você não vai ter vontade de responder. Então, é só a pergunta que ecoa no íntimo que leva a gente para o aprendizado. E a evangelização precisa explorar isso, a curiosidade natural da criança e do jovem, né? A capacidade de se interessar por processos, por objetos de pensamento novos. E, às vezes, por ver um ângulo novo de uma coisa que todo mundo achava que era velha, né? É uma coisa muito interessante, porque as crianças fazem perguntas que são basais para o raciocínio humano. E a gente tem perguntas que são chave. O que, quem, quando, onde, como, porquê, para quê e quanto. O raciocínio humano funciona com essas 8 perguntas. Se eu não atender a alguma delas, a informação fica com lacuna. Aí eu não consigo fechar o meu raciocínio. Então são ciclos em cima desse recurso, né? E na hora em que você leva um material pronto, não tem maiêutica nenhuma para fazer, porque a criança e o jovem só tem que engolir aquilo ali. Então o processo de evangelização não é que eu chego e despejo em cima das pessoas, se não encontro ressonância, seria um termo da física, né? Tem que vibrar lá no mesmo diapasão. Então encontrar essa sintonia com corações tão diversos, né? Porque nós somos únicos, né? Então talvez seja o grande desafio do processo de educação no sentido maior, onde a evangelização se insere. Eu acho que o processo de desafio maior não é nem esse, mas é o fato de que quem se dispõe a ser evangelizador, né, aí entra pai, mãe, avó, tio, tia, né, as pessoas que são responsáveis, né, pela trajetória da criança e do jovem, é o caminho de evangelizar a si mesmo. Porque não adianta eu tentar ser evangelizador formal, numa sala, levando material, trabalhando com técnicas, com recursos, com um tema, um objetivo, uma estratégia. Se eu não tenho dentro de mim aquilo que faz ressoar o coração do outro. Porque o que faz o coração do outro ressoar não é informação, é emoção, é sentimento, né? Então, para mim, o grande desafio de ser evangelizador, seja no lar, seja na comunidade, seja na escola formal de evangelização, é justamente o fato de encontrar o caminho da própria evangelização. Então, nós vamos falar de amor, de fraternidade, mas é uma mensagem que ainda está, às vezes, distante do meu sentir. Se está distante do meu sentir, muito mais distante do meu vivenciar. Então, essa mensagem não ecoa, as pessoas, de maneira consciente ou inconsciente, não sentem essa verdade, não toca. Exatamente. Então, a palavra, ela é vazia. Ela é vazia. Isso parece meio poético apenas, mas não é forte, né? É essencial, a gente não tange isso. E a gente menospreza a capacidade, principalmente da infância, que é muito sincera, né, nas suas colocações. Você vê que a gente está falando de evangelização e isso é por meio da palavra, né? A gente faz isso por meio da palavra escrita, da palavra falada, da palavra cantada, a palavra dramatizada, a palavra projetada. A gente tem todo um arcabouço informacional para levar essa palavra. Mas tem uma passagem do Evangelho de João que é quando descreve a vinda de Jesus, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne. Isso é um processo que todos nós passamos, porque nós somos seres de linguagem, né? Principalmente a linguagem do pensamento. O pensamento é a linguagem do espírito, e a gente veste esse pensamento de palavras no nosso estágio evolutivo, porque a gente não tem condição de compreender o pensamento puro. Mas em alguns raros momentos, com algumas pessoas que têm afinidade, a gente sabe que o outro está pensando, mesmo sem ele dizer palavra alguma. Sem nada místico ou sobrenatural. Não, é só eletromagnético mesmo, né? Então, eu vejo que nós passamos por esse processo, porque nós estamos no mundo normal, primitivo, que é o mundo dos espíritos. Uma porta de carne se abre para nós, que é a do corpo físico. A gente entra por essa porta e tem o dom de usar a palavra para iluminar a si mesmo e iluminar os outros, né? Então, isso é parte do processo de evangelização. Mas se a minha palavra for vazia, se ela não for carregada de verdade, não adianta eu tentar evangelizar.
Não adianta eu tentar fazer uma palestra, não tentar nem conduzir uma turma de estudo sistematizado, de estudo aprofundado, de obras básicas, seja lá o que for. Se eu, como instrutor, não tenho o cabedal do sentimento, da emoção, eu não sou um evangelizador, eu sou apenas instrutor. Eu não estou me apropriando dos conteúdos aos quais eu estou me dispondo a ser instrumento também. Exatamente. E é o que você falou, é um processo de autoeducação. A gente está aí no nosso minutinho final e eu queria que você desse um recadinho para nós em termos de quem está nos assistindo, dona de casa, mãe, pai, evangelizador. O que você poderia falar aí nesses segundinhos finais aí? Crianças e jovens aprendem pelo que veem e pelo que sentem, e não pelo que escutam ou pelo que são informados. Então não adianta eu tentar dizer uma coisa e fazer outra. Esse desalinhamento, né, entre o que eu penso, o que eu sinto, o que eu faço e o que eu falo, é patente para as crianças e jovens. Muitas vezes eles não têm a liberdade de nos afrontar e dizer, olha, você falou isso, você pensou aquilo, você fez isso, e aí, qual é o resultado, né? Qual é a sua, no final das contas? Porque a gente não dá liberdade para isso. A visão crítica deles é muito grande e muitas vezes vai nos fazer mal, porque vai nos fazer encontrar com uma verdade, né? Então, a primeira coisa que eu gostaria que todo mundo pensasse é em alinhar o que se pensa, o que se faz, o que se fala e o que se sente. Porque qualquer evangelizando vai sentir o desalinhamento e não vai acreditar no processo que nós estamos vivendo. Eu vou ter que te interromper, está muito gostoso, mas vamos finalizar esse nosso encontro com a força do exemplo, agradecer a Sheila e, quem sabe, mais cafés pela frente para a gente falar de evangelização, de sentimento de amor. Um beijo no coração de vocês.